Primeiro, logaritmo de 9 na base 27. Para eu determinar o valor desse logaritmo, eu vou dizer que ele é x. Então, se o logaritmo de 9 na base 27 é igual a x, pela definição de logaritmo, eu sei que esse 27 elevado a x tem que ser igual a 9. Eu pego a base e passo elevado àquele valor. E isso vira uma equação exponencial relativamente simples que a gente já resolveu, né? 27 é 3 na terceira, então aqui a gente fica com 3 elevado a 3x. 9 é 3 na segunda, isso fica 3 elevado a 2. Eu estou com pouco espaço aqui, você já sabe que a gente vai ignorar as bases e trabalhar só com expoente. Como 3x é igual a 2, a gente conclui aqui que x é igual a 2 terços. E x é como eu chamei o logaritmo, né? Portanto, esse logaritmo é igual a 2 terços. Eu quis fazer esse exemplo porque, claro, quando eu falei do logaritmo de 25 na base 5, logaritmo de 8 na base 2, a gente faz com muita facilidade, a gente não precisaria de uma outra operação, né? O logaritmo ele existe até para trazer esse tipo de situação, nem sempre é simples você pensar qual que é o expoente que você bota na base 27 para o resultado ser 9, né? Aqui, ó, vamos ver qual que é o problema quando a base é 1. Logaritmo de 2 na base 1. Se eu disser que o logaritmo de 2 na base 1 é x, eu não consigo ficar tranquilo sem ter o parêntese aqui, desculpa. Então, eu tenho esse 1 elevado àquele expoente x, e isso tem que ser 2. Agora eu pergunto, qual é o expoente que eu boto no 1 para o resultado ser 2? Isso não existe, não é verdade? Porque 1 elevado em qualquer expoente é sempre igual a 1. E aqui, ó, logaritmo de menos 2 na base 2. Se eu disser que esse logaritmo é x e eu quero determinar o valor do x, eu transformo na exponencial, pego a base e passo elevado lá. 2 elevado a x igual a menos 2. Aqui a gente tem outro problema. Por quê? Se a base é positiva, o resultado nunca vai ser negativo. Não existe um expoente que eu bote no 2 para o resultado ser menos 2. É claro, se eu pegar, por exemplo, 2 elevado a menos 1, esse menos o que ele faz? Ele inverte a fração somente. Isso aqui ficaria 1/2, né? Então, expoente negativo ele só vai inverter, mas vai continuar sendo positivo. Expoente positivo, isso daqui vai dar números cada vez maior. E é por isso que o logaritmando não pode ser negativo. Da mesma forma, a base aqui. Aqui eu peguei um exemplo bem emblemático. Logaritmo de 8 na base menos 2. De novo, eu tenho usado x, eu poderia usar naturalmente qualquer letra, tá? Mas eu vou seguir usando x. Se eu pego esse menos 2 e passo elevado a x, igual a 8, qual que é o expoente que eu coloco no menos 2 para o resultado ser 8? Não tem. Perceba comigo. Se você tiver menos 2 elevado à terceira, você vai ter menos 8. Fica negativo. E não vai ter como você chegar naquele 8 positivo. Aqui eu peguei um outro exemplo. Esse daqui é parecido com alguns exercícios que você vai ter lá na sua lista. Tá? Você tem um logaritmo dentro do outro. É o logaritmo na base 9 do logaritmo de 8 na base 2. Nesse tipo de situação, o que a gente faz? Aqui a gente começa resolvendo a parte de dentro dele. Tá? Porque você olha isso daqui, você consegue calcular o valor disso. Então vou fazer no meu rascunho aqui, ó. O logaritmo de 8 na base 2. E se você lembra o conceito do logaritmo, você já sabe dizer que isso é igual a 3. Porque o logaritmo é o expoente que eu boto na base 2 para ter 8, né? Mas se a gente for calcular, vou chamar esse logaritmo de x. Eu transformo na exponencial, então eu pego essa base e passo elevado àquele x. Vou ter 2 elevado a x igual a 8, onde a gente tem 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira. Naturalmente, a gente corta as bases e x é igual a 3. Então, esse logaritmo de 8 na base 2, a gente chamou de x e a gente acabou de calcular que ele é 3. Portanto, isso aqui dentro é 3. Temos assim, o logaritmo na base 9 e o logaritmando é 3. Agora a gente faz outro cálculo. Vou fazer aqui, ó. Logaritmo
de 3 na base 9. Vou chamar isso de y agora porque x era outra variável no nosso problema. 9 elevado a y é igual a 3. Isso aqui fica 3 elevado a 2y quando você faz a decomposição. E o 3 é 3 elevado à primeira potência. Você corta aqui, 2y é igual a 1, onde você tem y igual a 1/2. Claro, eu quero saber qual que é o expoente que eu boto no 9 para o resultado ser 3. Bom, só que para o resultado ser 3 eu tenho que ter a raiz quadrada do 9. E a raiz quadrada vinha do expoente 1/2, não é? Então, esse logaritmo aqui a gente recém calculou e ele é igual a 1/2. Portanto, a resposta dessa expressão é 1/2. Últimos exemplos antes de eu liberar vocês para fazer as atividades, tá? Olha só. O exemplo F ele é muito parecido com o exemplo E, pelo fato de você ter um logaritmo dentro do outro. O que ele tem de diferente? No exemplo E, você conseguia calcular o valor desse logaritmo aqui dentro. Então você calculava esse, sabendo que número era, você calculava o seguinte, e sabendo que número você poderia calcular o seguinte também. Esse aqui é um pouco diferente porque você não consegue calcular esse logaritmo. Esse primeiro logaritmando, ele é um valor desconhecido. Então o que a gente faz? A gente vai ter que ir desmanchando esses logaritmos no outro sentido. Eu vou até reescrever a definição de logaritmo aqui para ti. Olha só, onde você tem logaritmo de b na base a igual a x, o que a gente faz é pegar essa base e passar elevado lá, né? Então você ficaria simplesmente com b igual a a elevado a x. Então fica, atenção, todo logaritmando aqui, ó, fica nesse primeiro lado da igualdade, tá? Quem que está desempenhando o papel do b nesse logaritmo aqui? Tudo isso aqui, ó, tudo isso daqui está desempenhando o papel do b, do logaritmando. Então, quando você pegar esse 2 e passar elevado à primeira potência, vai restar o logaritmo da base 3 do log x, e esse 2 passou elevado igual a 2 na primeira potência, tá? E se você me permite, eu já vou resolver essa potência, porque 2 na primeira é igual a 2, né? Agora a gente aplica a definição de logaritmo novamente. Você pega esse 3 e passa elevado àquele 2. Então vai te restar aqui o logaritmando, que é o logaritmo de x, e esse 3, conforme você está desmanchando esse logaritmo, o 3 passa elevado à segunda potência, 3 elevado à segunda, onde você vai ter logaritmo x igual a 9. Agora lembra comigo, se a base aqui não está escrita, ela é igual a 10. Então você pega essa base 10 e passa elevado a 9, x é igual a 10 na nona potência. E eu não vou escrever esse número aqui por extenso, não vou colocar um seguido por 9 zeros porque eu não acho necessário. A gente já sabe que o x aqui é 1 bilhão, tá legal? Agora, quando aparecem as variáveis aqui, ó, também, na base, eu vou aplicar aqui a definição de logaritmo. Então, se logaritmo de 64 na base x é igual a 2, vou passar esse x elevado àquele expoente 2, e isso tem que ser igual ao logaritmando, que é o 64. Relativamente tranquilo, eu acredito, mais e menos. Raiz quadrada de 64, então x é mais e menos 8. Só que aqui a gente tem que cuidar. Essa equação do segundo grau tem duas soluções, o 8 positivo e o 8 negativo. Agora, a equação logarítmica não tem duas soluções. Por quê? Porque esse x não pode ser negativo, porque ele é a base de um logaritmo. Então ele é definido somente para 8 positivo. E uma coisa similar vai acontecer naquele último exemplo. Eu vou aplicar a definição de logaritmo aqui. Então vou pegar essa base e passar elevado àquele valor, onde a gente vai ter x mais 1 elevado a 2 igual a 3x mais 3. Isso é um trinômio quadrado perfeito, a gente resolve usando os produtos notáveis, né? Vai ser o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqueles dois termos eu já vou trazer para cá, então esse 3x vem subtraindo. Menos 3x,
e aquele mais 3 também vem subtraindo. Menos 3 igual a 0. Juntando os termos semelhantes, teremos x², 2x menos 3x, menos x, e 1 menos 3, menos 2, igual a 0. Que é uma equação do segundo grau no modelo completo. Você pode resolver por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, se você quiser. Aqui a gente vai ter duas soluções que são o 2 e o menos 1. Tá? Agora a gente tem que observar. Se o x é menos 1, a base aqui, olha, era x mais 1. Se a gente substituir o x por menos 1, isso aqui ficaria o quê? Primeiro, se o x é menos 1, fica menos 3 mais 3, 0. O que a gente sabe que não pode, logaritmando tem que ser positivo. E aqui ficaria menos 1 mais 1, 0. Ou seja, isso não está definido, ele fura a condição de existência do logaritmo. Tá? Se eu pego x igual a 2, o que acontece? 3 vezes 2 é 6, mais 3, 9. Tá? Se o x é 2, então 2 mais 1, 3. E esse logaritmo aqui é igual a 2. Então a solução dessa equação é x igual a 2. Só mais um detalhe antes de eu liberar vocês para os exercícios. Esses logaritmos que a gente tem calculado, todos eles a gente consegue determinar qual é o valor exato. Tá? Nem todo logaritmo a gente consegue fazer isso facilmente. O que eu quero te dizer? A raiz quadrada, por exemplo, do 100, você sabe que é igual a 10, certo? Porque 10 vezes 10 é 100. Agora, se a gente pensa a raiz quadrada do 2, a gente não consegue dizer exatamente qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2. Mas a gente sabe que isso aqui existe. É um número irracional, mas ele existe. Ele é aproximadamente igual a 1,41, né? Mas ela não é exata. É um número irracional, ou seja, um decimal infinito não periódico. Com o logaritmo acontece uma coisa similar. Olha só. Se eu te disser, por exemplo, o logaritmo de 100 na base 10, qual o expoente que eu boto na base 10 para o resultado ser 100? A gente sabe dizer, é 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Agora, se eu te perguntar o logaritmo de 2 na base 10, qual o expoente que eu boto no 10 para o resultado ser 2? A gente pode não saber isso de cor porque é um número irracional, mas ele existe, tá? Ele vai ser mais ou menos 0,301, tá? Então, esses logaritmos que não são exatos, eles existem, só que eles são números irracionais. A gente não vai lidar com eles agora no começo, a gente vai encontrar esses logaritmos quando a gente for falar de propriedades operatórias, tá legal? Sobre a lista de exercícios. A próxima aula, o próximo vídeo vai ser a solução daqueles exercícios. Seria importante que você tentasse resolver eles antes de assistir a aula. Tá? Então, assiste essa aula, faz aqueles exercícios e aí depois assiste a resolução deles. Tem uma questão lá que é um desafio, ela pode ser um pouco complicada nesse primeiro momento, mas ela é uma questão bem interessante e espero que vocês gostem.